Ok, juntem-se em volta da minha fogueira digital e escutem a emocionante história de determinação de um homem para sobreviver, apesar de todas as probabilidades. Pronto? Certo. Vou levar vocês de volta a 1941. Tudo começou quando George Hopkins, um paraquedista profissional, foi desafiado por um amigo a pousar de paraquedas em uma colina íngreme e isolada. Nesse caso, seria justo chamá-lo de um verdadeiro destemido. A colina se chamava Devils Tower, um morro composto de rocha localizado no condado de Crook, Wyoming. É também conhecida como Bear Lodge Butte, porque muitos ursos costumavam viver lá. Além disso, era considerado um lugar sagrado pelos povos indígenas. Eles têm lendas fascinantes sobre como a rocha foi formada. Mas a história de Hopkins não é uma lenda, não. É tudo real. Antes de sua aventura de sobrevivência de quase uma semana começar, Hopkins já tinha vários recordes quando o assunto era paraquedismo. Um deles foi por fazer o máximo de saltos de paraquedas. O número era próximo a 2.500. Outro recorde foi por saltar da maior altura, que era de 8.100 metros. Ele até ganhava vida saltando de aviões em chamas para o cinema. Um verdadeiro herói de Hollywood. No entanto, ele não se contentava com o que tinha. Sempre quis ir além de seus limites e conseguir mais. Foi quando fez uma aposta com seu amigo Earl Brocklesby, que também era um pouco excêntrico, conhecido por coisas como manter uma cascavel vivendo no seu chapéu, que ele revelava de tempos em tempos, deixando que as pessoas a acariciassem. Brocklesby se ofereceu para dar $50 a Hopkins se ele conseguisse pousar de paraquedas em cima da rocha. Pode parecer que não era muito, mas hoje equivale a cerca de $800. Agora você sabe por que os pais dizem toda hora para você escolher cuidadosamente seus amigos. É claro, Hopkins queria ganhar a aposta e provar que podia pousar precisamente no alvo. Estava confiante de que seria capaz de fazer isso facilmente. O que poderia dar errado? Esse é o tipo de autoconfiança que todos nós queremos, estou certo? Bem, nesse caso, talvez não tanto. Hopkins cometeu o erro de não obter permissão do Serviço Nacional de Parques para sua proeza. Ele só informou a um jornalista do Sundance Times, prometendo cobertura exclusiva do seu salto mediante uma condição: que não contasse a ninguém até que tudo tivesse sido realizado. Seu plano era simples: ele ia saltar de um avião e pousar na rocha. Depois disso, uma mochila com material de escalada seria jogada para ele, com uma marreta, um velho eixo de carro e 305 metros de corda. Mais tarde, ele iria usar tudo isso para descer a rocha. Mal sabia o Hopkins, de 29 anos, ao decolar em um avião em 1º de outubro de 1941, que seu plano fracassaria. Assim que ele saltou, os problemas começaram. Ele quase foi desviado da rota por fortes rajadas de vento. O pouso foi duro. O homem foi arrastado por vários metros, atingindo pedras. Felizmente, ele ficava quase sempre ileso. Entretanto, não foi esse o caso com a corda e os suprimentos. O piloto jogou as coisas, mas a mochila caiu fora do topo da torre, deixando Hopkins encalhado a mais de 365 metros no ar. O irônico é que ele acabaria percebendo que, mesmo que tivesse conseguido recuperar seus suprimentos, ainda não conseguiria descer o necessário. Sua corda era cerca de 61 metros menor do que o necessário. Percebendo que agora era uma situação de emergência, seu piloto informou as autoridades, e um plano para salvar Hopkins foi posto em andamento. A primeira coisa que eles fizeram foi tentar entregar os suprimentos pela segunda vez. Entretanto, não funcionou, porque eles não empacotaram a corda adequadamente. Como resultado, ela se desenrolou ao cair e ficou enredada e congelada devido ao vento forte e à neve. Hopkins não conseguiu desenrolar a corda congelada, apesar de todos os seus esforços. Finalmente, ele aceitou que teria que passar a noite lá, tremendo na chuva. Após saber o que havia acontecido, espectadores, fotógrafos e repórteres foram ao local para ver as coisas com seus próprios olhos. Mais tarde, o serviço do parque informou que mais de 7.000 pessoas visitaram a rocha durante esse acontecimento. Afinal, o que é uma manobra publicitária sem o público? No dia seguinte, Hopkins começou a ficar frustrado a cada hora que passava. Foi por isso que ele decidiu informar, jogando uma nota, que gostaria de tentar saltar de paraquedas da torre. Mas as autoridades vetaram imediatamente essa ideia, afirmando que era muito arriscada. Agora tinham que inventar uma maneira melhor de salvá-lo. Enquanto faziam um brainstorming, os aviões continuavam entregando água, cobertores, roupas quentes e comida para Hopkins. Ele compartilhava tudo com os esquilos. Foi relatado que até mesmo um bife mal passado estava em uma dessas mochilas de sobrevivência. Ainda assim, não dava para considerar uma experiência gastronômica 5 estrelas.
As ideias de salvá-lo com a ajuda de um helicóptero ou mesmo de um dirigível da Goodyear foram rapidamente descartadas, pois eram muito perigosas devido às condições climáticas. Eventualmente foi decidido que seria melhor alguém resgatar pessoalmente Hopkins. Nos dias seguintes, várias tentativas foram feitas por alpinistas experientes, mas todas terminaram em fracasso por conta de ventos e neve impiedosos. Foi quando a sorte de Hopkins deve ter voltado, porque um estudante de Dartmouth chamado Jack Durrance notificou aos serviços do parque que estava disposto a resgatar Hopkins com um grupo de seus companheiros de escalada. As autoridades quiseram aceitar a oferta de Durrance e dar-lhe uma chance. Afinal, ele foi uma das primeiras pessoas a escalar a torre em 1938. Durrance e sua equipe deveriam ter ido de avião, mas o voo foi atrasado por causa do mau tempo. Isso os obrigou a viajar de trem até Denver e depois fazer o resto do caminho de carro. Eles chegaram à torre em 5 de outubro e começaram a trabalhar para encontrar uma rota segura para sua missão de resgate. Disseram a eles que a torre não era nada além de uma folha escorregadia. Felizmente, isso não os impediu de subir devagar até o cume onde Hopkins estava esperando. Fizeram isso martelando cavilhas na rocha e amarrando suas cordas nelas, para mantê-los mais seguros enquanto subiam. A subida levou 9 horas. Eles encontraram Hopkins em boas condições físicas e de bom humor. Juntos começaram sua descida, que foi concluída com pouca dificuldade. No final, Hopkins apareceu nas manchetes dos jornais exatamente como ele queria e conseguiu os $50 do seu amigo. Depois disso, Hopkins continuou a praticar paraquedismo. Ele até ajudou a treinar jovens paraquedistas, mas acabou parando em 1958. Ele ainda detém o título de o único homem a saltar de paraquedas no topo da Torre do Diabo. A propósito, torres não são os únicos lugares onde os paraquedistas ficam presos. Há muitos casos em que eles ficam presos em árvores, colinas, torres de rádio, postes de iluminação e até mesmo edifícios. Um desses casos aconteceu recentemente durante a etapa turca da Copa do Mundo Pro Base 2014. Um saltador que participava da Copa ia saltar da Torre Sapphire, de 238 metros de altura, um dos arranha-céus mais altos de Istambul. Se ao menos ele soubesse que as coisas iriam ficar desagradáveis. Segundos depois de saltar, seu paraquedas se enroscou na lateral do prédio e o cara ficou lá, pendurado. Cadê o Homem-Aranha quando você precisa dele, né? Depois de ficar pendurado no ar por quase 1 hora, ele foi resgatado por bombeiros por meio de uma plataforma de gaiola suspensa por cabo de aço, usada para a limpeza de vidros. Aposto que ele vai pensar 2 vezes antes de cantar I Believe I Can Fly agora. Ou não.